Vamos falar então de 2024, né? 2023 foi um ano de recuperação dos ativos de risco. Quais são as perspectivas para esse ano que está apenas começando? A gente está bastante construtivo para 2024. O ano está começando num ambiente muito melhor para os ativos de risco de uma maneira geral do que foi o ano passado, né? Se a gente lembrar, ano passado a gente estava começando com um governo em transição, que a gente não sabia, exagerando aqui, se o Brasil ia virar Venezuela, né? Ou não. A gente estava com uma narrativa de reabertura da China que acabou não dando certo, né? Então foi um ano muito desafiador e exacerbado pelo cenário internacional. Em 2024, a gente começa com uma outra figura. A inflação está convergindo para as metas, não só no Brasil, mas nos países desenvolvidos também, o que leva a um ciclo de queda de juros quase que coordenado entre o Brasil e os países desenvolvidos. Aqui no Brasil, a gente já começou a nossa queda de juros, né? Lá fora, o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, está em vias de começar. O nosso time macroeconômico, inclusive, espera o início de queda para o segundo trimestre deste ano, né? Então, isso cria uma força muito poderosa para as ações de forma geral, mas principalmente para as ações de países emergentes, que é o caso do Brasil. Por quê? Primeiro você tem a força que a gente chama de re-rating, que é uma reavaliação para cima dos múltiplos, e essa é a que vem primeiro, geralmente. E a segunda é uma força de crescimento de lucro, por dois efeitos. Um é a redução da despesa de juros, que invariavelmente é atrelada à Selic, e número dois, o impulso à demanda. Esse demora um pouco mais para vir, mas de repente lá para o final de 2024, início de 2025, a gente já começa a ver uma força aí de crescimento de lucros. Então a gente está bem construtivo. E aí muita gente pergunta, nossa, mas já não está caro o Ibovespa, né? 134 mil pontos. É claro que não tem aquela gordura que tinha quando a gente viu em janeiro do ano passado, que a gente começou, não sei se alguém se lembra, a 109 mil pontos, o Ibovespa. Então, assim, teve uma bela de uma gordura aí que já ficou para trás. Mas o ponto é que a gente ainda parte de um valuation muito deprimido. Se a gente pega o múltiplo preço-lucro do Ibovespa para os lucros projetados em 2024, está em 11 vezes. Isso ainda é um desvio padrão abaixo da média histórica de décadas. Então, ainda tem espaço para andar mais, a gente está bem construtivo com as ações brasileiras.